Deus. Aleluia. Nessa manhã o Senhor está movendo as suas mãos em nosso favor. Amém, irmãs? Jesus, aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ele entrou no templo para adorar. Deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Joyce. Oi, irmã Graça. Deixa o seu discípulo, né? Minha. Pai, Senhor, irmã. Pai, Senhor. Eu vou ler Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te escolho e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Amém, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Cadê a irmã Graça? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu também vou deixar um versículo para a meditação das irmãs, que é o Salmo 126. O Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, se voltaram a si, e falam como Deus. Então, então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vamos regressar outra vez do cativeiro. Nós duas. Como diz os que em lágrimas cegarão. Aquele que é mafiosamente andando chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus mãos. Amém? Esses representação das irmãs nesse dia. Deixa cada um no nome de Jesus. O Jorge. Cara. Está fazendo um barulho estranho. O que será? Estou tentando resolver aqui. Parou. Parou. A nossa igreja não vai funcionar. Oi? A nossa irmã Lia. Ela está. Irmã Lia, seja muito bem-vinda ao nosso segundo orador. Deus te abençoe. Você sair, desliga. Seja bem-vinda. Ela não está escutando. Mas eu vou ficar junto, peraí. Então, a senhora Ela não está ouvindo? Amém. Lília? Oi. Chega. A gente estava tentando.
Tem que ter. Tudo bem. A irmã está com oportunidade. Paz do Senhor para as irmãs. No final você canta mais um Amém. hino. Jaqueline. Irmãs, desliga o microfone, por favor. Norma Graça. A paz do Senhor para as irmãs. Amém. Estão me ouvindo direitinho? Estou arrumando aqui porque eu liguei 2 celulares e foi dando microfonia. A Joyce já orientou a gente, com dificuldade a gente conseguiu regularizar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu não conhecia esse trabalho, essa reunião pelo Zoom, assim, a gente faz mesmo com um trabalho secular, mas aqui para a consagração eu vou estar copiando para a gente estar fazendo isso aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Gostei muito, viu, Joyce? Parabéns pela iniciativa e por esse apoio que você dá a todo o grupo aí do Círculo de Oração. Amém. Gostaria de agradecer às irmãs dirigentes do trabalho, né, a irmã Graça, a irmã Sônia e a irmã Ana Célia pela confiança. Agradeço a Deus pela oportunidade. Essa aqui que está ao meu lado é minha mãe. A gente tem trabalhado juntas na obra do Senhor, com muita alegria, com muito carinho. E é isso. E eu estive orando esses dias. Convidei também a irmã Helena, está aqui pertinho de nós. Fala um oi, irmã Rosa. Não sei se eu desliguei. Não sei se a câmera dela está ligada, mas a gente chamou ela também para participar. Então, assim, estou muito feliz pela oportunidade. E eu morei em São Paulo até os 18 anos, 17, 18 anos, e moro aqui em Goiás já um punhado, se eu falar o tanto de musicalidade. E a minha mãe mudou logo, passado de um tempo, né? 2012, minha mãe mudou para cá também. E aqui tem sido lugar de bênção para as nossas vidas. E agradeço a Deus pela vida de cada uma das irmãs desse trabalho aí do grupo do Círculo de Oração. Agradecer especialmente a Joyce, viu, Joyce, pela confiança de estar nos dando essa oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, né? Um pouquinho da porção. Eu gostaria de ler, irmãs, no livro de Ruth. Gostaria de ler no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. É uma palavra já bastante conhecida, né? Mas é uma palavra assim que Deus colocou no meu coração. Eu vinha orando esses dias e ficando inquieta, porque eu falei, Senhor, abençoa, né, as irmãs que estarão recebendo, e comecei a ficar aflita. E assim, eu fui sentindo uma graça tão maravilhosa, mas até então eu não tive tempo para parar e começar a escrever e estudar direitinho, porque eu estava num processo de mudança. E essa madrugada eu sentei, o Senhor me despertou e eu fui escrevendo, então eu fiquei maravilhada com uma palavra de direcionamento para os nossos dias de hoje, né? Nesses tempos difíceis que é a nossa igreja, que nós estamos passando mundialmente, né? E Noemi, capítulo 1, adiante diz, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe que ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, e disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência,
como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ias, até que viessem a ser grandes, deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Somente até aqui. Irmãs, eu fiquei meditando nessa crise, né, que Israel estava passando neste momento, uma crise onde que a fome chegou, a dificuldade, a adversidade, chegou de tal forma a ponto de Elimeleque olhar e não ver saída, não viu nenhuma possibilidade, e ali ele mesmo traçou uma rota e decidiu seguir. E meditando-se nessa palavra, quantos, né, que tomam decisão, que recuam da posição que eles estão, não suportarem a luta, não suportarem a dificuldade, mas ele saindo de Judá, de Belém, ele saindo dali para ir para Moabe, ele se deparou com a morte do mesmo jeito. Eu não sei qual era a aflição daquele povo que eles estavam passando, que em Moabe não era um lugar diferente. Apesar ainda de que Moabe era uma terra amaldiçoada. Porque quando o Senhor livrou o povo de Israel do Egito, eles não foram receber Israel com pão, nem com água. E ali o Senhor amaldiçoou por 10 gerações os moabitas, que eles não iriam se achegar ao altar. Então, imagina, em vez de ele orar para o Senhor direcionar, ele estava indo para um lugar totalmente longe daqueles propósitos que o Senhor tinha para ele. E chegando ali, ele se deparou com a morte, mas ainda assim Deus usou de misericórdia, os filhos deles casou-se, né? Os filhos casaram-se. E ali, aquelas mulheres conviveram com a sua sogra estrangeira, com culturas diferentes, com tudo diferente, religião diferente, e aquelas mulheres tiveram a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. E nessa experiência de quase 10 anos, aquelas meninas, aquelas mulheres, elas se depararam também com a morte dentro dos seus lares. E eu fico imaginando aqui a posição dessas duas noras, né? Elas tiveram a mesma sogra, as mesmas, talvez as mesmas experiências, ali sentada à mesa, os mesmos conselhos da mesma sogra, ouvindo sobre a saída do Egito. Então, elas estavam junto, aprendendo sobre esse Deus, que até então para elas era um Deus desconhecido. Mas que todos já ouviam falar, mas elas tiveram a oportunidade de se achegar a Deus de maneira maravilhosa, através de Noemi. E aí, Noemi olha e Noemi se abate quando ela olha para a situação e vê que ela não tem nada para oferecer para aquelas mulheres. Ela se deparou numa situação que ela precisou agir, ela precisou tomar ela pensou que ela poderia dar um destino melhor para as filhas, né? Um rumo melhor para as noras. E aí ela vai e abre as portas e fala, olha, vocês podem seguir o caminho de vocês, que eu não tenho nada para oferecer. Inicialmente, a gente observa a Orfa, ela dizendo assim, não, elas abraçaram, elas choraram, não, eu não vou te deixar. Mas um pouco ela se sente convencida pela sogra e resolve recuar.
E eu fico meditando nesse pensamento de órfã, né? Ela olhou, ela se deparou com a infelicidade, talvez, aquela vida de somente cuidar da sogra, porque uma estrangeira, ela estava indo para Israel, quem que ia querer casamento com ela? Então, talvez ela olhou e, de fato, ela acreditou que as portas estariam fechadas mesmo para ela, juntamente com a sua sogra. Então, ela olhou, se eu acompanhar minha sogra, eu vou me deparar com a amargura diária, com a infelicidade diária. Já basta o sofrimento que eu tenho passado até aqui. Eu não vou seguir com ela mais, não. Talvez esse mal é só para ela mesma. Talvez se eu procurar outro rumo, minha vida vai melhorar. E eu fico imaginando quantas órfãs a gente tem no dia de hoje. Mulheres que começam um caminho, começam a adentrar a palavra do Senhor, começam a entrar no querer do Senhor, mas se deparando com a morte, se deparando com a adversidade, se deparando com as crises que, de fato, o Senhor permite chegar até nós para nos fortalecer, para nos edificar, e essas mulheres, elas começam a se fechar nesses pensamentos de órfão, e começam a olhar e não ver perspectiva, porque estão olhando com visão humana, estão olhando com olhar de homem, de mulher, que não tem nada para nos oferecer mesmo. Mas quando a gente se depara para a situação, olhando com um olhar, com visão de águia, posso dizer, uma visão de graça por Deus, a gente vê que não tem problema, que o que vier, sendo da permissão de Deus, a gente sabe que vai ser o melhor. E aí eu começo a meditar, então, nessas perspectivas ainda de órfã. Nos dias de hoje, ela olhou e ela não viu muita coisa. Mas eu fico pensando, como? Ela conviveu 10 anos com a sogra. Ela viu a sogra orando, ela viu a sogra falando de Jesus, vamos lá, vamos trazer mais para perto. Viu a sogra dando testemunho, viu a sogra falando diversas coisas, contando experiências. E ainda que era viúva de seu marido, talvez Noemi estava com um semblante de graça, estava bem, estava alegre, e conseguiu trazer a palavra de uma forma graciosa para essas noras. E aí eu imagino Noemi convidando órfã para ir para a consagração. Hoje não, hoje eu vou lavar a roupa. Imagino Noemi chamando órfã para ir para fazer visita. Aquele povo não quer Jesus, eu não vou perder meu tempo indo visitar aquele povo, não. Eu imagino Noemi chamando órfã para ir para a vigília. Eu dei faxina hoje, eu estou super cansada. Então, eu imagino órfã uma mulher que ela mesma começa a se colocar numa bolha que aparentemente é assim, não posso, como que fala, mãe? Não tenho, não posso, não dá. Não tenho, não posso e não dá. Quer dizer, você vai pedir um socorro para ela nunca tem, você chama ela para te acompanhar em alguma coisa, ela nunca pode, e quando você precisa de juntar para fazer algo, para acudir, uma cesta básica, também não dá. Então, assim, talvez, eu estou aqui trazendo para as irmãs, uma realidade de muitas órfãs que a gente se depara hoje no ciclo de oração, hoje dentro da igreja, muitas mulheres que não somam, tem tudo ali, tem a palavra, tem o louvor, tem tudo para edificação, mas o pensamento delas estão aonde? No tempo quando tudo era bom, ou então num tempo que poderia ser diferente se Deus desse determinada bênção que ela está aguardando. Então eu fico vendo aquela mulher amarga, uma mulher cansada, uma mulher que só está olhando para os problemas. Diante dessa pandemia, né, muitas pessoas estão sofrendo com depressão, e eu imagino o órfã entrando dentro do seu quarto escuro, e aí revezando entre calmante, Netflix, e dizendo assim, que vai melhorar, e talvez ela pega e fica, se fecha, né, numa bola, não consegue orar, começa a culpar Deus das suas tristezas, começa a ter mágoa de Deus, começa a culpar Deus pelo seu próprio sofrimento, então ela começa a se fechar. E aí a gente ouve no ciclo de oração as irmãs dizendo assim, irmãs, vamos orar por órfã, porque ela está em depressão, ela está com síndrome de pânico. E olha, quando você abre a gaveta de órfã, muitas vezes você se depara ali com tanto de vermectina para se proteger de algo que é só Deus que pode te proteger, é a oração que te protege. Então, nós trago essa reflexão, né, sobre órfã. Mas quando a gente olha mais adiante um pouquinho, a gente observa Ruth, né? Uma mulher que de imediato você já sente nela que há algo diferente, né? Você percebe que há fidelidade, né? Ela faz uma declaração de amor maravilhosa no 15, né? Que ela diz assim, deixa eu ver, no 15 não,
17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça o Senhor assim outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Onde que, cadê aquele versículo que fala o teu Deus e o meu Deus? Continuando, né? Vai descendo. Aqui. Achou 16. 17. Não, 16. 16. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe minha casa, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quer dizer, ela não tinha muita perspectiva do que iria acontecer, mas ela sabia que, estando com a tua sogra, ela ainda sentia aquela paz interior, ela ainda podia sentir uma graça diferente. Né? Eu acredito que na hora das refeições, Orfa voltava ali falar do Egito, falar das bênçãos que o Senhor fez sobre Israel. E talvez Ruth, os olhos dela enchiam, o coração dela aquecia. Por quê? Porque ela estava abrindo o coração, não para a sogra, mas o coração para Deus. E a palavra, quando ela entra, ela transforma, ela edifica, a palavra liberta. Talvez naquele momento de perda do marido, ela começou a lembrar o consolo de Deus, foi chegando através das lembranças daquelas palavras, e fez com que Ruth não se enfiasse nessa bola, não se fechasse. Acredito que aquelas palavras que foram pregadas ao longo de 10 anos é o que trouxe cura para Ruth, né? Para superar o luto, para olhar adiante, para não ver só amargura e tristeza no caminho de Noemi, mas olhar que aquele Deus que operou milagre num povo de Israel, atravessando o Egito, atravessando o deserto, o Mar Vermelho, eu acredito que ela criou tanta expectativa em Deus e não na sogra. Fez com que ela somasse, ela fosse parceira de verdade. E talvez antes desse momento de decisão, Ruth já havia tomado sua decisão. O nome dela poderia ser pronto. Ruth, vamos visitar? Vamos. Vamos para a vigília? Agora. Vamos para o culto? Já. Você pode trazer a palavra? É agora. Você pode trazer o louvor? Nesse momento. Podia não ter voz bonita, podia ser uma voz grossa, uma voz, um contralto, talvez, um tom que ela tivesse dificuldade de chegar em alguns tons. Mas ela conseguia agradar o Senhor. Aleluia. E ali ela tinha força. E talvez em momentos de dor, de angústia, ela não se deparava com a depressão, não, nem síndrome do pânico, porque as enfermidades podiam chegar e via tanto Deus no coração dela que não tinha brecha, não tinha espaço. Então ela não adoecia emocionalmente, ela é uma mulher curada, a gente vê que força nela, porque ela via Deus. Era uma pessoa que tinha condições de se aproximar mais do Senhor, porque tinha tudo para se achegar no Senhor. E aí eu fico imaginando ainda a Ruth caminhando com essa sogra no dia a dia e dedicada e empenhada. Então esse momento aqui foi só para Noemi ver o tanto que aquela semente havia germinado, havia dado já fruto, já né, resultado. E então eu fico olhando assim, quantas de nós hoje não conseguimos, né, tomar certas posições. Tem pessoas que culpam Deus por tantas coisas, mas se a gente se posicionar, entregar tudo nas mãos do Senhor, é no tempo do Senhor, né? No tempo do Senhor. Eu lembro que quando eu casei, a minha sogra, a gente passava muita raiva, assim, ela com ciúmes do filho, e minha mãe falava assim, fique em paz, Lília, vocês vão ser amigas, fique em paz, Deus vai entrar nessa relação de vocês e vai ser uma bênção. E hoje, graças a Deus, não faz muito tempo não, irmão, não foi pouco tempo dessa palavra, não. Quando Deus falou que era só para eu orar pela minha sogra, o Senhor entrou de forma maravilhosa. Então, assim, eu fico ouvindo tantas pessoas falar mal de sogra, mas eu tenho paz, eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Por quê? Porque a gente tem que trazer Jesus para o nosso relacionamento mesmo. É com marido, é com sogra, é com nora, é com cunhada, né? Nós temos que trazer Jesus para o relacionamento e tudo nós temos que basear na palavra, né? Então, eu creio que a gente pode estar a cada dia aprendendo nessa questão né, aprendendo mesmo com os passos de Ruth. A gente sabe que muitos são chamados, né, e poucos escolhidos. Que tipo de nora a gente quer ser hoje? A gente quer ser as chamadas ou as escolhidas? Porque, de fato, tem que haver renúncia. A gente tem que largar aquilo que quer nos prender para trás. No Orfa, talvez tinha tanta bagagem, não conseguiu se desprender ao longo de 10 anos. Mas quando você se esvazia de si, você se esvazia do seu eu, daquilo que te
da carne, dos carnais, da religião, da tudo aquilo. Quando você se desprende e deixa Jesus te conduzir, você chega de fato à perfeição, a ponto de você entrar na história, na genealogia, né, de Jesus. Então é algo maravilhoso que a gente pode aprender aqui através de Ruth. Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para as irmãs hoje, para a gente meditarmos juntas, né? Deus é maravilhoso. Quando eu estava meditando essa palavra, eu fiquei um pouco tensa, porque eu falei, eu mudei aqui para a casa da minha mãe, com a perspectiva de mudar rápido para a nossa casa. E meu marido pegou esse dinheiro investindo nos negócios dele, e os negócios muitas vezes andando para trás, e isso passou 5 anos da gente aqui. Eu, meu marido, meus 3 filhos. Na época eu só tinha 2, e depois eu tive mais uma, e com a graça do Senhor. E nós ficamos aqui em paz, mas só que eu queria ir embora, eu queria ir para minha casa. Irmãos, com o nome limpo, a gente olhava e não aprovava, eu não sabia por quê. Quando eu pensava, agora a gente vai, a casa não agradava, e uma luta, uma dificuldade que nada dava certo. E quem diria, nesse momento